todos e, especialmente, quero agradecer a atividade que está aqui dialogando com vocês sobre esse trabalho do trabalho com redes sociais. E mais um dado que eu esqueci de falar, que minha tese de doutorado, que é sobre o TST, foi Mato Grosso do Sul. Eu sou goiana, mas eu já devo ser terrestre todo, praticamente já estou percorrendo. Minha tese de doutorado foi na área de Dourados, no Mato Grosso do Sul, no DST. Trabalhando. Então, gente, vou conversar com vocês, vamos dialogar um pouco. Eu sou realmente uma entusiasta com a questão, trabalho muito no MST, com a questão da memória. Entusiasta com a questão da memória, eu acho que os movimentos sociais precisam, cada vez mais, pensar, trabalhar nessa perspectiva de revolução de memórias. Por quê? Isso porque, primeiro, eu fico preocupada que hoje, atualmente, é uma alavanca de tudo que a gente olha, tudo que a gente lê, que a gente vê falando em memória. A memória disso, a memória daquilo, os jornais, as revistas, e como se, um pouco vulgarizando, um pouco de vulgarização, ou melhor, muita vulgarização, acerca do que seja realmente a memória. Então, comumente, gente ouve falar de memória só como passado, de memória só como lembranças, e vai se perdendo, estou com uma preocupação, que vai se perdendo realmente um conceito mais amplo do que seja a memória. E, no momento histórico que a gente vive, que é de fundamental importância a reconstrução dessas memórias, porque nós vivemos num mundo de muita informação, de muita informação visual, informação moral, informação visual, que chegam para a gente a cada minuto. E com isso, nós não temos tempo, somos absorvidos e ficamos com pouco tempo para pensar, para refletir um pouco sobre as nossas memórias. Né? Então, eu falo sempre que hoje, mais do que nunca, se trabalhar com memória é fundamental, é uma exigência fundamental. E vou levantar só algumas questões, obviamente, antes de entrar na questão da experiência, eu acho assim, fundamental nessa lida com movimentos sociais, se pensar um pouco na memória, uma memória que não seja, que fuja um pouco dessa percepção banalizada que se está tendo hoje sobre a memória passada. Então, tudo que é passado, você vê todo título de livro. Memória, você das contas, memória, você de quem? Você olha os livros, quando a gente pega o livro, está vendo que o título é memória simplesmente porque fala do passado. E aí, vamos começar um pouquinho uma reflexão nesse sentido. Obviamente que memória é passado, mas não é só passado. Memória é passado, mas é também presente. Quer dizer, é uma forma de reconstrução do passado no tempo presente. É uma forma de trazermos o passado para o hoje sob a forma de lembranças. E nesse movimento do ir e vir, do vir e voltar, que é um movimento psíquico, eu gosto muito de lembrar que os velhos gregos, não se pode perder em vista o ensinamento lá dos gregos que trabalhavam muito com a memória, quando ainda não existia a oralidade, a questão da mnemotécnica da educação, que até hoje ainda existe, não é? Se trabalha ainda muito com a mnemotécnica, e alguns professores rejeitam, mas eu acho que ela continua tão presente, devia ser tão utilizada, tanto quanto era antes. Por quê?
Porque quando você trabalha com essas memórias, os gregos diziam, você trabalha, para eles trabalhar a memória era guardar de cor. Guardar de cor. De cor-cordis, coração. Então, era guardar no coração. Por isso que a existe a deusa Mnemosyne, foi tão louvada por eles, era a deusa realmente mais louvada dos gregos, da Grécia Antiga, era Mnemosyne, porque ela fazia com que os poetas, os aedos, cantassem, guardassem no coração aquilo, a história da Grécia, que eles não deveriam esquecer. Por isso que Exíodo, a Odisseia, a Ilíada, então, trabalha Homero, e por isso que o Homero, você pega em Ilíada e Odisseia, são realmente trabalhos de memória imensa. E aí a deusa Mnemosyne era privilegiada, era aquela, os aedos eram privilegiados da deusa, não é? Porque diziam que eles eram iluminados por ela e eles guardavam muito no coração toda aquela história da Grécia, porque ela os iluminava. Então, e hoje esse aspecto do guardar de cor, às vezes muito rejeitado na própria educação, ele tem que ser retomado, porque guardar de cor não é decorar, mas guardar de cor é guardar no coração. Guardar aquilo que você sente, o que mais te toca, o que mais significa para você, para nós no caso, né? O que mais significa, o que mais nos toca, o que mais você civiliza. Então, por isso, nós guardamos de cor. E aí eu falo sempre, no centro de educação, tem determinados grupos de educação, tem relegado tanto hoje, atualmente, esse trabalho de guardar de cor. Guardar de cor no sentido, eu estou colocando, no sentido mais amplo, no sentido não só de decorar, como sentido organizado, mas no sentido de guardar no coração. Eu vejo uma importância imensa disso, da gente reconstruir esse conceito a partir dessa perspectiva. Porque ali ele vai sendo reconstruído com um outro sentido, um outro significado, que é tão importante para o mundo de hoje, um mundo em que a gente vive muito desumano, coisificado, que não se tem tempo para as pessoas, para os amigos, para os parentes de conversar. E aí, na medida em que a gente começa a perceber quanto é importante essa memória, a gente começa a entender quanto é importante a reconstrução dessas memórias. Então, feito um pouco essa introduçãozinha, só para a gente situar, então, a partir disso, por que a gente já pode começar a pensar por que reconstruir memórias? Por que é importante reconstruir, se trabalhar memórias? E aí, volto a dizer, mais do que nunca hoje, é importante, sim, se trabalhar memórias, se reconstruir memórias. Primeiro, é importante porque quando nós reconstruímos o passado, no tempo presente, quando nós lembramos, as nossas lembranças que nos chegam no hoje, elas, nesse movimento do passado e do presente, o que é que ocorre? Nós estamos estabelecendo uma relação entre gerações passadas e a nossa. Nós estamos vendo como os outros viveram, como os outros sentiram, como os outros perceberam o mundo, como os outros trabalharam